vamos usar a linguagem de Trump, falando para o Lula, quais são suas cartas? Infelizmente, não sei se o Brasil tem muitas cartas. Claro que o Brasil tem a capacidade de fazer algumas retaliações comerciais. Acho que, como o Daniel bem lembrou, houve o caso do algodão, onde o Brasil também é autorizado pela OMC. Mas aí existiu a OMC, né? Houve a OMC, mas pode utilizar uma retaliação semelhante que foi feita com a autorização da OMC lá atrás. Mas o desafio aqui, até só para seguir o raciocínio do Caio, eu acho que a estratégia do governo é exatamente essa. Vamos ver se dá para negociar algumas ressalvas, algumas exceções com aço produzido aqui, que é utilizado como insumo para cirúrgicas americanas. Então, talvez possa negociar algo, mas daqui até lá vai ter outras medidas tarifárias que vão ser colocadas. Até da reciprocidade. Da reciprocidade. Então, assim, não é só esperar 5 meses para negociar algo do aço. Vem outras medidas contra o Brasil em abril. Então, aí o governo não só tem que negociar o lado do aço e alumínio, mas também vai ter que reagir a novas tarifas que devem vir. E nesse contexto, o Trump também tem colocado, né, novas medidas de retaliação, vão ter retaliação americana. Eu acho que o governo brasileiro não está numa posição muito forte para fazer medidas retaliatórias. Mas a ressalva é que, em comparação com o México e o Canadá, o impacto para a economia brasileira é muito menor. É só 14% das exportações totais que vai para os Estados Unidos. Então, o que está em jogo para a economia brasileira é menor do que outros países. O Daniel está me pedindo a palavra. Eu tenho uma provocação aqui para o Welber Barral. Será que o pau de macarrão para o Brasil bater na mesa e provocar de verdade os Estados Unidos? A gente está falando muito de tarifa para cá, tarifa para lá, mas tem um outro ponto desse projeto aqui que eu mencionei que está lá no Senado que o governo pode retaliar. Suspensão dos direitos de propriedade intelectual. Suspende patente de medicamento, de aplicativo de celular. Isso não é um negócio mais sério? Welber. Daniel, você lembrou de uma... Pois não. Daniel, você lembrou de uma situação muito interessante, porque a vez que o Brasil foi autorizado a telear, eu estava no governo, no caso do algodão, os Estados Unidos só sentaram para negociar quando o Brasil colocou a suspensão de direitos de propriedade intelectual sobre a mesa. Aí os Estados Unidos negociaram seriamente. Antes, você tem um grande problema, porque o Brasil não tem muita margem de retaliação contra os Estados Unidos. A arte da retaliação é você criar irritantes do outro país sem prejudicar a sua própria indústria. E o Brasil importa muitas partes de avião, importa equipamentos, importa químicos para a indústria brasileira. Então, uma tarifa contra essas importações prejudicava a própria indústria brasileira. Foi somente quando a propriedade intelectual entrou no jogo é que os Estados Unidos negociaram e nós tivemos uma vitória arrebatadora no caso do algodão graças a isso. Alguns países já perceberam isso. Se você olhar, a China já está ameaçando retaliação sobre serviços americanos, principalmente de tecnologia. Então, aí nós temos um grande desafio. Primeiro, que essa retaliação fique, qualquer que seja, fique limitada à relação dos países com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, que não se estenda para desmontar totalmente o sistema multilateral do comércio. Aí nós temos alguns sinais positivos, que tanto Canadá quanto China foram para a OMC, agora, reclamando das medidas americanas. E eu lia hoje a resolução europeia que cria as medidas contra os Estados Unidos, e os europeus tentaram justificar legalmente, com base na OMC, as medidas que estavam tomando. Uma fundamentação um pouco frágil, mas de qualquer forma tentaram justificar. Ou seja, os países estão tentando se mostrar ainda confiáveis e tentando indicar que são os Estados Unidos que estão violando primordialmente as regras multilaterais. William, hoje numa conversa com uma pessoa que faz essa interlocução das empresas e tem atuado bastante, inclusive, na ajuda para colocar subsidiárias e matrizes, subsidiárias aqui no Brasil e matrizes nos Estados Unidos, para encontrar fórmulas para lidar com as tarifas que podem vir, por exemplo, a partir de 2 de abril. Tem aí uma crise de nervos contratada para o início de abril, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E ele fez um apontamento aí que bota
falta uma ressalva nessa expectativa aí do Barral, que é o fato do Trump ser extremamente personalista, né? Então, assim, qual vai ser o tamanho da bucha para o Brasil, né? E ele vem citando muito o Brasil. Cita o Brasil e a Índia sempre como países que têm tarifas muito altas e tal. Então, assim, onde há fumaça, num governo que é extremamente personalista, que é o caso do Trump, há fogo. Então, há uma crise de nervo contratada aí para o que pode vir no dia 2 de abril. E aí também valia a pena ouvir do Barral o quanto, ele falou aqui que o Brasil importa coisas importantes e tal, mas o quanto o que pode vir no dia 2 de abril pode machucar bastante o Brasil. Em quais setores? Por exemplo, farmacêutico, que é um setor que há uma certa apreensão se pode vir alguma coisa, porque aí é aumento de preços de medicamento, por exemplo, na veia. Tinha um dado que estava circulando desses negociadores que acho que 40%, isso lá do MDIC mesmo, 40% do volume de transações é entre americanos com americanos. São empresas americanas sediadas no Brasil que acho que é isso que você está colocando. E o Brasil querendo utilizar isso como um argumento também. Isso. As tais das cartas, né? Que você perguntou para o Christopher para colocar na mesa, né? Que, na verdade, você está sobretaxando os próprios americanos, né? Barral, você também. Bom, veja, por argumentos racionais, não há por que os Estados Unidos colocarem nenhuma outra barreira adicional contra o Brasil. Em primeiro lugar, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo com que os Estados Unidos têm o superávit. E eles estão argumentando que o déficit comercial seria uma razão para tentar esse reequilíbrio comercial pela reciprocidade. Então, com o Brasil, eles têm superávit. Segundo, a exportação para o Brasil é muito integrada, inclusive, como comentou o Caio há pouco, pelo comércio intrafirma, ou seja, muitas subsidiárias de empresas americanas no Brasil que exportam partes, peças, matéria-prima para as matrizes dos Estados Unidos. Então, nós integramos, nesse sentido, boa parte e cooperamos para a matriz econômica norte-americana. E, de outro lado, as importações que o Brasil faz, como eu disse, são muito essenciais para a indústria brasileira. Então, vai ser um jogo de perde-perde. Tanto medidas adotadas pelos Estados Unidos, quanto eventual retaliação adotada pelo Brasil. Agora, a posição brasileira, neste momento, não é diferente, por exemplo, da Austrália ou do Reino Unido ou do Japão, que estão tentando diminuir a pressão, estão tentando diminuir o embate e buscando formas alternativas de negociação. A grande dúvida é porque o comportamento do Trump realmente tem sido muito errático. E não há muita previsibilidade, sequer para os grandes atores americanos e para as grandes empresas americanas, sobre quais vão ser os próximos passos. E o Brasil vai ficar seguramente afetado, tanto pelo desvio de comércio, quanto por eventual perda do mercado americano, que pode acontecer com a elevação de tarifas. Vocês querem ir para esse ponto que o Weber está levantando? Me parece essencial e um dos mais difíceis, que é entrar na cabeça do Trump. Eu não sei se estou mal influenciado pelo que eu li recentemente, essa monumental biografia da Maggie Haberman, que é uma brilhante repórter do New York Times, que acompanha o Trump há mais de 20 anos. E ela escreveu uma biografia que, na verdade, é a biografia da psique do Trump. Coisa muito difícil, é uma biografia destruidora. Quem lê essa biografia da Maggie Haberman sobre Trump fica preocupado. Porque ele tem uma dose de narcisismo e de personalismo, que é a palavra que foi usada aqui, que faz a gente se perguntar. E agora vamos trazer para cá. A postura personalista do Trump. Em que medida o que, por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro diz que tem de contato com o Trump, influencia ou não as posturas que o Trump possa ter em função de quaisquer que sejam os seus traços psicológicos em relação ao Brasil? Nossa, William, eu creio que influencia bastante. O fato do Brasil ser um governo à direita, cuja primeira-dama xingou o Elon Musk, cujo presidente da República, Lula, declarou voto na Câmara 3 dias antes da derrota. Eu acho que, na minha percepção, olhando o jogo aqui, acompanhando o jogo lá, uma coisa está diretamente ligada à outra. O mau humor da Casa Branca, vamos dizer assim, com o Palácio do Planalto, eu sei que a gente é bem periférico, né, nesse jogo todo, mas influencia certamente, né, da forma como isso está dando. O Eduardo Bolsonaro estava na casa em Mar-a-Lago, na noite da vitória, né, estava tendo uma campanha, jogando o Elon Musk com o Alexandre de Moraes. Assim, muito difícil que isso não influencia, tratando-se de
psiquez, Nós estamos né? falando, Vamos nós dizer estamos assim, falando né? de um personagem político. E a gente tem que tentar entender como é que ele age em função de que incentivos, Daniel. E, William, aí tem um ponto muito legal, você falou da biografia do Trump, eu me lembrei de um outro livro, Fogo e Fúria, escrito por um antigo correspondente político em Washington, que descreve logo no início do livro uma cena que era o seguinte: o Trump, no início do seu primeiro mandato, resolve suspender todo tipo de colaboração e o acordo de livre comércio existente com a Coreia do Sul, para pressionar a Coreia do Sul a ter mais armamentos ali e se livrar da dependência dos Estados Unidos em segurança. Ele decide fazer isso, arruma um decreto e no dia seguinte os seus principais assessores ali na Casa Branca, incluindo o chefe de gabinete, olham e falam assim: pegam o papel, tiram da mesa no Salão Oval e falam assim: ele vai se esquecer disso, porque vai dar ruim, é melhor não fazer. E ele, de fato, se esquece. O problema é que, me parece, o Chris Garman conhece muito melhor isso, lá nos Estados Unidos, esse assessor que tira o papel da mesa do Trump não existe mais. Hoje você tem assessores muito mais fiéis e que pensam muito mais iguais ao Trump. Então falta alguém para tirar o papel ali da mesa dele. Não, a turma está botando o papel na mesa dele. Esse aqui também, esse também. É impressionante. Se você lê o livro da Maggie Haberman, esse livro com o qual o Daniel citou, e você vê os relatos de todas as ideias que o Trump não implementou no primeiro mandato, ele está fazendo no segundo. Então, é Groenlândia, é sair da OTAN, o lado tarifaço maior. Então, eu acho que é um Trump com menos restrições, ponto número 1. Não é? E também, quando a gente olha o lado político, né, da direita brasileira, com proximidade com o presidente Trump, também temos que lembrar que pode haver um incentivo cada vez maior do presidente Lula de bater no peito e ter uma postura mais anti-americana e anti-trumpista. Nos parece que ele já tem essa carta. Chegando a 2026. E acho que tem uma leitura no Passo Planalto, né, correto ou incorreto, que a oposição pode perder o discurso de se associar a um governo que está prejudicando empregos no Brasil. E a gente vê a reação do Canadá foi mais forte, por quê? Porque eles estão nas eleições. E uma postura anti-americana está rendendo votos. Então, eu diria que a negociação comercial brasileira hoje é comedida, vamos esperar, vamos negociar, não é de reagir com retaliação de imediato, mas até quando que essa estratégia vai perdurar, se vem mais tarifas e o incentivo eleitoral do presidente Lula possa adotar uma disputa mais agressiva contra o presidente. O coração do governo iria por aí, já de imediato, na largada. Mas vamos dizer, o cérebro, né, assim, os profissionais, os diplomatas, os negociadores, eles vão emular, como estão emulando 2018, o governo Michel Temer, que foi bem sucedido nisso. Mas também, o coração é isso, né? Vamos bater nos americanos. Aliás, todas as posições principais de política externa do Brasil deste governo, nos dois principais conflitos, né? A gente fala bastante disso aqui. No Oriente Médio, Ucrânia, nos três, né? Foram em posições distintas da Casa Branca e dos americanos.